Será que as pragas do Apocalipse serão literais? Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos responder a pergunta do irmão Rodrigo, e ele perguntou exatamente isso, se as pragas serão literais. Antes de iniciarmos, não se esqueçam para a gente fortalecer a pregação do Evangelho, se inscrever no canal, deixar o like, que isso vai estar ajudando a gente a compartilhar a mensagem. E os pedidos de oração. A irmã Simone Mateus pediu oração pela família. O irmão Edson Silva pediu oração pela saúde, pela vida espiritual e para que a família dele aceite Jesus. Extremamente importante isso. Oramos pela família do irmão Edson, da irmã Simone também. Oração pela família, pela aceitação de Cristo, para se manter nos caminhos. Sempre importante estarmos orando pela família. E o irmão Soluções Marques, não tem o nome, não sei se é irmão ou a irmã. Então, irmão Soluções Marques pediu oração, porque ele já foi da igreja, ele se afastou, e desde que ele se afastou tem entrando muita confusão na vida dele, e ele está cada vez mais confuso. Então, possamos estar orando pelo irmão, que ele possa sair dessa confusão, voltar para Cristo, que é o lugar onde todos nós somos predestinados a estar. Então vamos lá, a pergunta de hoje, pergunta do irmão Rodrigo Bueno. Na verdade, ele perguntou se as pragas serão literais. Como ele simplesmente falou as pragas, eu acredito que ele esteja falando das pragas do Apocalipse. Porque as pragas do Egito, sim, foram eventos literais. Inclusive, o doutor Rodrigo Silva encontrou um documento, não sei se foi ele que encontrou, né? Ele compartilhou essa descoberta, né? De uma oração de um sacerdote egípcio, de muitos eventos estranhos que estavam acontecendo na época, orando para o deus Horus, e esses eventos dão a entender que são as pragas do Apocalipse. Então temos algumas evidências arqueológicas que confirmam as pragas que aconteceram no Egito. Mas vamos lá. Pergunta do irmão Rodrigo Bueno. Será que as pragas serão literais, as pragas do Apocalipse? Vamos abrir nossas Bíblias, Apocalipse, capítulo 11. Nós vamos ler o verso 2 e o verso 3. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Verso 3. Derramou o segundo a sua taça no mar, e esse se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Então, a gente viu aqui duas pragas, a primeira e a segunda. Úlceras que vieram sobre o corpo e o mar se transformando em sangue. Agora vamos lá, Êxodo capítulo 9, verso 9. Deixa marcado, Apocalipse 16, que a gente vai voltar. Êxodo 9, verso 9. Onde eu abri aqui, então vamos antes. Êxodo 7, verso 20 e 21. Porque eu abri em Êxodo 7 primeiro, então. Êxodo 7, verso 20 e 21. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantado o bordão, feriu as águas que estavam no rio, e à vista de Faraó e seus oficiais e toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Então aqui, água se transformando em sangue. Agora vamos lá, Êxodo 9, verso 9. Ela se tornará em pó miúdo sobre a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais, por toda a terra do Egito. A gente vê aqui as duas mesmas pragas do Egito sendo descritas em Apocalipse. A diferença é que em Apocalipse são 7 pragas e não são as 7 exatamente iguais às do Egito, mas a gente vê duas pragas aqui do Egito se refletindo lá
em Apocalipse. Então as pragas do Apocalipse são literais? Sim, elas são literais. Porém, tem uma praga em específico que é simbólica. A gente vai ler ela agora. Apocalipse 16, verso 12. Derramou o cesto, a sua taça, sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então aqui a gente vê o grande rio Eufrates. E por que seria simbólico isso aqui? A gente vê alguns elementos nela que são diferentes dos elementos das outras pragas. Um deles aqui, o rio Eufrates, se referindo à Babilônia, né? Porque a Babilônia aqui, o rio Eufrates que cruzava a Babilônia, ele era uma forma ali de separação, né? Ele dava uma segurança e estabilidade para a Babilônia. Se a gente for voltar lá na história, como que os babilônicos caíram? O Império Medo-Persa desviou a água do rio Eufrates, fez o rio secar, aquele que passava pela cidade, e eles passaram por debaixo do muro que passava o rio. Eles invadiram a cidade e tomaram a cidade. Então esse secamento do rio aqui a gente consegue entender como o povo, né, que as águas em profecia representam povos e multidões. As multidões, elas retiram o seu apoio de Babilônia. E aqui, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. E esses reis que vêm do lado do nascimento do sol, é Jesus e o exército de anjos vindo para nos buscar na segunda vinda de Jesus. Então aqui nós conseguimos entender que aqui é uma preparação para a segunda vinda de Jesus. É importante, eu não anotei aqui, mas eu vou falar. Aqui Apocalipse 15, verso 8. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos seus anjos. Esse penetrar no santuário aqui a gente entende também como o fechamento da porta da graça. Ou seja, o tempo de graça se findou. Salvos estão salvos, perdidos estão perdidos. Não há mais migração de grupos. E aqui, os salvos estão salvos e não se perdem mais, não é porque eles, a partir desse momento, eles vão começar a pecar e fazer. Não, é porque eles já decidiram em seu coração não pecar mais, não ficar no pecado. Então, eles já foram salvos, porque mesmo com todas as coisas acontecendo, perseguição, eles não iriam mudar de lado. Eles já estavam decidindo em seu coração. A transformação havia sido feita de forma irreversível. Cristo já habita neles, ao ponto de que eles já não mais são eles, mas é Cristo vivendo através deles. E por isso eles não retrocedem a decisão de estar ao lado de Cristo. E as pessoas que se perderam, elas não retrocedem porque elas não aceitam mais a Cristo de maneira nenhuma. Então, após a decisão tomada de todas as pessoas, todos os habitantes da terra, começam as 7 pragas. E essa sexta praga aqui não é a última praga, tem uma depois. Ela é um evento simbólico onde as pessoas da terra tiram o seu apoio à Babilônia mística, né? A Babilônia espiritual. Então, espero ter respondido a pergunta. Uma coisa importante também. Quando a gente vê aqui, a gente falou sobre ser literal e ser simbólico. Quando a gente viu das 7 pragas, 6 são literais e uma é simbólica. Mas importante também, não são todas as pragas universais. Ou seja, não vai atingir todo mundo, todas as pragas. Se todos os mares se transformassem em sangue, ficassem fedidos, não tivesse água de beber, isso daí por si só já iria extinguir a humanidade em pouco tempo. Então a gente consegue entender que algumas pragas elas são locais e outras sim são universais, só para a gente entender esse contexto. Há pragas literais, há uma praga simbólica. Algumas pragas são universais, atingem o mundo inteiro, e outras pragas são
locais, são específicas de um lugar. Espero ter respondido a pergunta do irmão Rodrigo. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários aqui que eu vou estar respondendo. Se tem algum pedido de oração, deixa também nos comentários que eu vou trazer para a gente estar orando, para os irmãos orarem juntos. E que possamos nos ajudar uns aos outros em oração. E que possamos também estudar cada vez mais a palavra de Deus, compreender esses temas e nos prepararmos, porque Jesus está voltando. Convido os irmãos, agora que puderem, a fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua palavra e de estudar, Senhor. Obrigado pelos ensinamentos que o Senhor nos trouxe. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos conduza durante todo o estudo, todos os estudos que fizermos, Senhor, que as palavras entrem em nosso coração e que elas nos transformem, para que cada vez mais nos aproximemos de Ti, Senhor amado, que tomemos a nossa decisão, porque Jesus está voltando. E em breve o tempo da graça irá se findar, Senhor amado. Que possamos estar totalmente decididos ao Teu lado. Te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja olhando pelas nossas famílias e que possamos, Senhor, através do nosso exemplo, através do nosso testemunho, converter os corações daqueles que estão ao nosso redor. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.